Então vamos lá, eu quero ler com vocês um texto que está lá em 1 João. A gente vai ler do versículo 5 até o 10. Você vai colocar no telão 5 a 10. O texto vai nos dizer assim, ó: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado e fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido fiel conosco, até aqui o Senhor tem nos guardado. Eu oro, Deus, para que nesse momento não seja, Pai, a minha vontade e as minhas palavras, aquilo que eu acredito saber, mas sim, Deus, a Tua palavra revelada a nós, através da minha boca. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por cada coração presente nesse lugar. Que a palavra que será ministrada a Deus no tempo certo possa gerar e trazer os bons frutos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Eu quero começar trazendo o fato de nós precisarmos todos os dias andar na luz. E andar na luz é um desafio. É um desafio porque a luz, ela tem um papel fundamental. Ela ilumina, ela traz a clareza aos nossos pensamentos, ideias e principalmente a nossa visão. No escuro nós não conseguimos encontrar nada. No escuro fica difícil eu visualizar alguma coisa, ou simplesmente com uma baixa luz já dificulta muito a minha visualização. Então, todos os dias, enquanto nós caminhamos, nós precisamos buscar ser luz. Só que também a luz em excesso, ela é um problema. Então, a falta de luz é um problema, a luz em excesso é um problema. Só que há outro problema também, que é a luz no meio daqueles que, onde vamos assim dizer, já há muita luz acesa. Então, a falta de luz, ela vai fazer com que eu caminhe perdido. A palavra vai nos dizer que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Vem cá, Caio. Toca aí, cara. Toca aí. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Por quê? Porque de fato, ao andar, eu e você precisamos estar firmados na palavra de Deus. Porque enquanto eu caminho no mundo de trevas, enquanto eu caminho no mundo do qual a tendência é a escuridão e a decadência, eu preciso ter fixado em meus pés a palavra de Deus. Eu preciso ter fixado em meu coração a palavra de Deus, para que os passos dos quais eu estou dando no dia a dia possam ser iluminados por aquele que é luz. E se nós andarmos na luz como ele na luz está, as trevas se dissipam. As trevas não são mais uma realidade ao nosso redor. Então, o primeiro passo para mim e para você é de fato encararmos a realidade da qual nós precisamos viver. Eu e você precisamos viver como alguém que é luz. E é luz na medida certa, é luz no tempo certo. Ô, Mickey, que loucura, hein, cara? Vai lá na bateria. É luz no tempo certo e não se esconde quando deve brilhar. Duvido tu pular.
Caraca, tu és uma máquina aí. Depois tu volta, cara. Então eu vou usar um exemplo do que está acontecendo aqui agora. A luz em excesso, por exemplo, ela ofusca. Se esse brute aqui ficar mais forte, eu não consigo ver nada daquilo que está na minha frente. Se eu e você quisermos fazer o que é correto, não está errada a iluminação aqui, ela é necessária. Só que em excesso ela atrapalha. Se eu e você quisermos empurrar o evangelho goela abaixo para alguém, não vai funcionar. Essa semana eu fui visitar um amigo meu e, cara, bem dizer, agora toda semana eu estou indo lá. E sempre que eu vou lá, a gente volta e meia assim, conversa sobre as coisas de Jesus, enfim. Só que eu deixo prioritariamente ele falar. E aí eu fui lá e eu estava sentado, a gente estava conversando sobre outras coisas, enfim. E aí ele me falou, cara, pô, tu é pastor, tu é de Jesus e aí, tu não vai falar nada de Jesus? Eu falei, irmão, tô vivendo, cara. Tô vivendo Jesus todos os dias. Eu venho aqui, eu trago um bolinho para ti, eu te dou um abraço, a gente conversa, a gente dá risada, a gente tá junto. Isso é expressar o amor de Cristo. Isso é expressar aquilo que o texto que nós acabamos de ler vai nos dizer. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns para com os outros. E aí eu falei para ele, ó, eu gosto muito de uma frase. Ela vai dizer assim, ó, pregue sempre, se necessário, use palavras. Isso é sensacional. Porque a forma como eu e você expressamos a luz na medida certa na vida das pessoas ao nosso redor, pode ter a plena certeza de que está expressando primeiramente, não que você é bom, que você é legal, que você tomou banho hoje, que você está cheiroso, nada disso, mas que Cristo está em você. E esse é o nosso papel. Todos os dias fazer e agir como alguém que é luz, como alguém que não se deixa apagar pelo ambiente ao qual está vivendo, que não se deixa enfraquecer a luz que há em si por conta da roda de amigos, por conta daquilo que estão dizendo, por conta das notícias que eu estou vendo no meu Instagram, por conta das notícias que estão acontecendo ao redor do mundo. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, independente do que aconteça ao redor do mundo, nós temos a capacidade de manter a nossa cabeça erguida, olhando para o alto, porque o nosso socorro vem do Senhor. Agora, quando eu paro de identificar a luz que é Cristo, o local de luz ao qual Ele está, a minha luz começa a se apagar. E aí eu começo a ser influenciado pelas falas ao meu redor. Eu começo a ser influenciado pelas notícias ao meu redor. E de fato tem coisas que nos abalam, tudo certo. Só que eu e você estamos na luz como Ele está. E isso precisa ser um fato imutável dentro do nosso coração e das nossas mentes. E o outro perigo da luz que eu citei para vocês é o fato de nós sermos luz, ou procurarmos ser luz, somente onde já existem muitas luzes brilhando. Então, antes eu tinha uma vida e eu tinha diversos amigos. E aí agora eu me converti, eu comecei a ir na igreja, ou estou buscando ter mais comunhão com Cristo. E na minha cabeça, eu acredito que agora eu não posso mais ter nenhum amigo que não vá para a igreja. Tá, meu irmão, legal. Aqui todo mundo é luz. E aí? Betina é luz, Luiz é luz, Luiz é luz, o Dé é luz. Todo mundo é luz. Se o meu ciclo de amigos, se a minha roda de amizade, se os locais que eu frequento, e aí tome muito cuidado, né, irmão? Não vem me dizer que tu foi pra balada evangelizar, né? Te acalma. Também não é assim, né? Não é desse jeito que funciona. Mas se todas as pessoas que estão ao seu redor, elas já conhecem a Cristo, glória a Deus por isso primeiramente, e você não tem mais para quem falar, para quem expressar, comece a rever isso.
Comece a se incluir em novos círculos de amizade. Comece a conhecer outras pessoas. Porque a palavra vai nos dizer que a natureza criada aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Existem pessoas lá fora que estão aguardando para visualizar a luz que há em mim e você. E através da luz que há em nós, elas irão identificar a luz de Cristo. Porque não é a nossa luz brilhando, é a luz dele brilhando em nós, e nós procurando ser dia a dia a representação de Cristo na terra. E nós fazendo um esforço para que as pessoas que estão ao meu redor, que não conhecem a Cristo, sem eu precisar falar uma palavra, identifiquem que Ele habita em mim. Identifiquem pelos meus gestos, atitudes, pela minha maneira de pensar, pela minha forma de agir, que existe algo diferente dentro de mim e de você. Então, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, o meu e o seu desafio é, hoje, amanhã, depois e sempre, ser luz, como Ele é. Porque se formos luz, como Ele é, o mundo ao nosso redor será transformado. E aí a influência daquilo que está acontecendo no exterior não é tão grande quanto a influência daquilo que está acontecendo interiormente dentro de nós, porque dia após dia nós estamos sendo transformados e renovados pela graça de Deus. Então, como pode me afetar tanto algo externo, sendo que dentro de mim habita um poder enorme? Como eu posso ser tão influenciado pela notícia que virá amanhã, se dentro de mim existe a maior notícia do mundo? Se dentro de mim e de você existe a melhor notícia possível? E aí tem um outro ponto que eu quero falar com vocês, que atrapalha e que faz com que a luz que há em nós comece a ser obscurecida. O versículo 9 vai nos dizer, deixa eu só, estava aberto aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Existe um erro terrível na vida do cristão, que é o fato de acreditar que não precisa confessar, que não precisa abrir a sua boca, que não precisa colocar para fora aquilo que de errado tem feito ou acontecido. Muitas vezes nós nos ensoberbecemos acreditando que pelo fato de eu ir à igreja, ler a minha Bíblia e não fazer nada de muito escandaloso, eu não estou pecando. Não sei se alguém já pensou nisso, ou se, sei lá, principalmente quando eu era adolescente, falava, caraca, olha só, li a minha Bíblia, essa semana não xinguei ninguém. Se eu levantar a mão, Deus puxa, nem vou, né? Sabe, a gente tem essa impressão de que só pelo fato de eu não estar machucando ninguém, de eu não estar mentindo para ninguém, de eu não estar ofendendo ninguém, de eu não estar maculando o mal contra alguém, eu não estou pecando, eu não tenho pecado. Ou de que talvez eu seja mais santo do que alguém, melhor do que um outro alguém. E quando isso entra no nosso coração, é muito perigoso, porque nós, muitas vezes, quando não confessamos os nossos pecados e não reconhecemos que todos os dias nós estamos sim errando e pecando, que não seja todos os dias as mesmas coisas, mas que todos os dias sim nós erramos e merecemos da graça de Deus, precisamos, na verdade, não merecemos, mas precisamos da graça de Deus. Eu começo a acreditar que eu posso fazer algo sozinho. Eu começo a acreditar que se eu não confessar,
se eu não falar para o Senhor, se eu não me abrir com pessoas de segurança ao meu redor, tá tudo bem, a vida vai passar e as coisas vão acontecer e nada vai mudar. E eu pequei, eu errei, mas eu não vou falar nem para Deus, eu não vou fazer uma oração, eu não vou ajoelhar e eu não vou falar: Deus, eu errei novamente, eu fiz o que não deveria ter feito, por favor me perdoa. E eu vou vivendo a vida como se nada, como se eu não precisasse disso, enquanto o que a palavra nos diz é que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí eu não sei você, mas eu reconheço que eu preciso todos os dias do perdão do Senhor. E se eu preciso todos os dias do perdão do Senhor, por que eu deixo passar batido? Por que eu guardo lá na minha gaveta aquele pecado que eu não falo nada, que ninguém sabe, que ninguém precisa saber, que eu acho que pelo fato de eu já estar fazendo há muito tempo e não ter tido nenhuma penalidade por isso, tá tudo bem, o Senhor não está vendo, ninguém está vendo, as pessoas ao meu redor não conseguem visualizar, e eu vou escondendo isso e guardando e deixando de lado? Não, é somente se confessarmos. É somente quando eu e você abrimos o nosso coração que as coisas começam a acontecer. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, não é somente da boca para fora, é de fato um reconhecimento da necessidade que temos do Senhor Jesus, porque se não for por Ele, nada acontece, nada avança, nada muda, nada anda. Se não for por Ele, nada existiria. Então que a partir de hoje, dentro de mim e de você, haja de fato a necessidade de abrir o coração. Haja de fato a necessidade de falar: Deus, eu preciso do Teu perdão. Eu errei novamente. Eu pensei de maneira errada. Porque as coisas com Jesus, elas se tornaram muito diferentes. E um desafio ainda maior, com uma ajuda ainda maior, obviamente, porque no Antigo Testamento, ali ia me dizer que eu não podia matar, que eu não podia cobiçar, ter o ato com a mulher do meu irmão. Só que no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que todo aquele que pensar, todo aquele que no seu coração desejar, já cometeu pecado. Então não é mais o ato, não é mais eu praticar e colocar em prática, mas é onde está o meu coração. O meu coração, eu não estou fazendo, eu não estou indo, eu não estou praticando, mas o meu coração está em Cristo ou está lá? Porque se está lá, eu já estou errado e eu já preciso pedir perdão. Se eu não toquei, mas aqui dentro já é meu, eu já possuí, tem alguma coisa de errado e eu preciso ser perdoado por Cristo. Eu preciso ser purificado por Ele. Então o nosso desafio agora, na confissão dos pecados e reconhecimento do quanto precisamos de Cristo, não é mais somente se eu fiz. Eu posso até não ter feito, mas onde está o meu coração? Porque o que a palavra vai nos dizer é que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Então pode ser que hoje eu não esteja pecando, tocando, possuindo, mas o meu coração está lá. Pode ser que muitas vezes eu venha para a igreja: ai cara, de novo eu tenho que ir lá, que saco. Hoje eu não vou, hoje estou cansado, hoje está frio, hoje está difícil. E nós vamos aos poucos permitindo com que o nosso coração seja contaminado, até o momento em que eu de fato cometo o ato, porque eu não confessei, porque eu não parei antes. E gente, é muito melhor, é muito mais fácil e é muito mais sábio você confessar um pensamento, um desejo errado, do que um pecado consumado. Porque a realidade é, o
que a palavra nos diz em relação ao pecado é que o salário dele é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas nós não sabemos qual é o caminho que iremos trilhar ao pecar. A gente vê hoje, por exemplo, a corrupção no Brasil. É escancarado. Só que a pessoa que está recebendo hoje milhões na corrupção, e nem só no âmbito político, em qualquer esfera, em qualquer escala, talvez ela não tenha começado recebendo 1 milhão. Chegou alguém no ouvidinho dela e falou assim: ei, te dou R$1.000 só para tu alterar ali no sistema um negocinho ali. Fechou? Não, fechou. É só isso? É só isso. E nada mais. Milão no bolso. Então tá feito. Aí o jovem vai lá e aceita. E aí daqui a pouco, o que era R$1.000, veio a oferta de 10, de 15, de 20, de 30, de 50. E aí quando chegou em 100 mil, ele falou: cara, vou pular fora que isso aqui vai dar ruim. Só que é tarde, mano. Ei, agora se tu pular fora, tá aqui, ó. Olha o que tu fez. E o pecado, ele vai nos induzindo, ele vai nos seduzindo. E se nós não colocarmos um basta, se nós não confessarmos, se nós não abrirmos verdadeiramente o nosso coração, em algum momento pode ficar muito difícil de escapar dele. Eu não sei qual que é a consequência. Eu sou líder dos adolescentes aqui dessa igreja, e eu falo para eles: cara, se tu tem 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, não é hora de namorar, vai fazer outra coisa. Graças a Deus, no nosso meio nós não temos nenhuma adolescente de 14, 15, 16 anos grávidas. Mas quantas nós vemos por aí? É uma criança tendo que cuidar de outra. Isso é fruto do pecado. E não começou primeiramente num ato, começou num desejo não confessado. Começou numa conversa que não aconteceu com Deus primeiramente, depois com um pastor, com um líder, com um amigo de confiança. Então, nós não temos noção da escala que as nossas atitudes erradas muitas vezes podem tomar. E é por isso que nós precisamos andar na luz, como Ele está na luz. Porque se eu ando na luz, se eu procuro viver e caminhar e ter os passos de Cristo e a palavra de Deus no meu coração, fica muito mais difícil de eu me render a qualquer coisa. Fica muito mais difícil de eu dizer sim às tentações. Fica muito mais fácil, na verdade, de eu dizer sim, não às tentações que aparecem no meio do caminho. Nós precisamos abrir o nosso coração todos os dias ao Senhor. E o que o texto vai nos dizer é que Ele nos purifica de todo o pecado. Quando nós abrimos o nosso coração e pedimos perdão ao Senhor, além de sermos perdoados, o ponto principal é a purificação. Nos tempos antigos, quando alguém pecava, quando alguém tinha alguma doença, ele era considerado impuro para o convívio com os demais. Um leproso precisava ser excluído da sociedade. Ele perdia a capacidade de estar em comunhão com seus amigos e irmãos, família e seja quem fosse. Ele precisava ficar fora da cidade. Quando nós abrimos o nosso coração a Cristo, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor Jesus, além de sermos perdoados, além de sermos curados fisicamente, o que Ele está nos dizendo é: você é purificado.
E é por isso que dia após dia nós precisamos sim abrir os nossos corações e confessar, porque nós precisamos, além do perdão imediato, sermos purificados. Então eu errei, eu pedi perdão, eu fui perdoado, só que o meu e o seu desejo precisa ser: não deve mais acontecer, não vai mais acontecer. No que depender do meu esforço para demonstrar ao Senhor que eu quero ser alguém diferente, não acontecerá mais. E nesse momento nós passamos a ser purificados, e aí aquela vergonha do pecado, ela é eliminada. Porque quem pode fazer isso, quem lança os nossos erros, falhas, pecados no mar de esquecimento é o Senhor. Para dizer o quê? Para dizer: ei, olha só, você foi perdoado e purificado. Volte ao lugar onde você frequentava. Volte a ter comunhão. Volte a frequentar os espaços que você frequentava, porque agora o peso, a culpa não é mais sua. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E agora eu caminho junto com você. Eu sei, meu filho, que você vai errar, mas eu estou contigo, desde que haja de fato um coração quebrantado e aberto todos os dias, disponível todos os dias para o agir e a ação regeneradora do Espírito Santo que habita em nós. E a partir do momento em que nós começarmos a fazer isso, aí começa a acontecer aquilo que o texto de Romanos vai nos trazer, que nós precisamos abrir a nossa mente e coração, entregar os nossos dias ao Senhor como um sacrifício vivo, para que então nós possamos ter a nossa mente renovada e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque a grande realidade é que muitos dos nossos erros e falhas, eles vêm também das nossas ansiedades diárias, eles vêm também dos nossos medos diários. Então muitas vezes eu não ouço a voz do Senhor, porque a voz da ansiedade dentro de mim está muito maior. Eu não ouço aquilo que Deus está querendo me dizer, porque o medo que eu tenho hoje, daquilo que irá acontecer no futuro e que ainda não é uma realidade, está paralisando toda a minha vida. O medo daquilo que ainda virá, que não aconteceu, e que se eu mudar a minha rota, o meu pensamento, e confessar o que eu preciso confessar ao Senhor, não irá acontecer. Mas pelo fato de não estarmos na luz, pelo fato de não buscarmos verdadeiramente aquilo que deveria ser importante para nós, eu vou deixando com que o mundo ao meu redor, as ansiedades, os medos, as frustrações, os desafios dessa terra falem mais alto do que a voz de Deus que habita em mim. Então o nosso desafio é também abrir o nosso coração, confessar as nossas falhas, erros e pecados, para que sejamos purificados e que os nossos pensamentos, que o nosso coração esteja ligado ao coração de Cristo. Porque a palavra vai nos dizer que tudo aquilo que pedirmos em nome dele nos será dado. É louco isso, né? Porque como assim tudo que eu pedir? Quer dizer então que se eu pedir alguma coisa segundo aquilo que a palavra me diz, o Senhor é obrigado a me dar? E o que acontece é que está escrito isso, porque quando nós estamos com o nosso coração ligado ao coração de Cristo, aquilo que eu peço não é o que o mundo me apresenta, não é o que a cobiça me apresenta, não é somente aquilo que os meus desejos terrenos precisam ou querem, mas é principalmente aquilo que está no coração de Deus, e pelo fato de eu andar na luz com Ele, está sendo revelado a mim dia após dia,
E eu passo a pedir então, não mais aquilo somente que eu desejo, mas principalmente aquilo que faz sentido para que a ação de Deus, para que a obra de vida nessa terra seja continuada e anunciada. Então, nós precisamos ligar o nosso coração. A palavra vai nos dizer em Provérbios que nós precisamos cuidar do nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. E por diversas vezes nós abrimos o nosso coração para qualquer pessoa, de qualquer jeito, em qualquer momento. Falamos para todos ao nosso redor do medo, das frustrações, daquilo que tem acontecido, e esquecemos, ou falamos por último, ou confessamos por último, ou abrimos por último para o Deus Criador dos céus e da terra, que está de braços estendidos para nós, dizendo: ei, olha só, o que você precisa, o que você necessita, aquilo que está no seu coração, eu tenho visto. E se você permanecer da forma correta, segundo a minha vontade, vai acontecer. Acalma o teu coração. O desafio diário é esquecer aquilo que a terra pode me dar. O desafio diário de todo cristão é esquecer as facilidades que o mundo pode me oferecer. É esquecer as ansiedades apresentadas a mim dia após dia. É deixar de lado aquilo que as tentações e o pecado me oferecem todos os dias, para que então eu possa ter de fato um relacionamento com Cristo. E essa mensagem, ela surgiu no meu coração porque essa semana, umas 2 semanas atrás, na verdade, eu ouvi uma frase e eu fiquei pensando sobre ela. Que o pecado, ele nos mostra o prazer, mas ele não nos mostra o preço a ser pago. É prazeroso momentaneamente pecar. É prazeroso momentaneamente eu me desviar do caminho correto para fazer aquilo que a minha carne deseja muitas vezes. Mas eu não sei o preço a ser pago por isso. Eu não sei qual será o próximo passo disso. E eu preciso tomar muito cuidado. Eu falo com constância isso para os adolescentes. Eu não deixo de pecar pelo medo daquilo que irá acontecer. Eu deixo de pecar, eu procuro viver uma vida com Cristo, porque eu entendo que o que eu tenho de mais importante na vida é o relacionamento com o Espírito Santo. É agradar ao Senhor, é fazer a vontade de Deus todos os dias até que Ele venha. Eu deixo de lado as minhas vontades, os meus desejos, pelo fato de que eu preciso viver algo novo com Deus, porque se for sem Ele, não faz sentido. As canções que nós cantamos hoje, dizendo e declarando que é Ele, que é por Ele que nós vivemos, enquanto no nosso dia a dia, muitas vezes demonstramos algo contrário. Que o meu e o seu esforço seja de fato, dia após dia, procurar abrir o nosso coração para que nós possamos ser purificados por Deus. Porque eu não sei você, e na verdade isso é uma realidade, né? Para mim, para você, para todo mundo, a carne, aquilo que nós desejamos, é totalmente contrário à vontade de Deus para nós. O que eu tenho de fato vontade de fazer é muito diferente por várias vezes da vontade de Deus para mim. O que a nossa carne deseja, os bens que eu visualizo, eles podem muitas vezes ser contrário à vontade de Deus.
E pelo fato de não termos aquilo que achamos que precisávamos ter, ficamos entristecidos. Pelo fato de não termos aquilo que eu acho, que eu acredito que seria o melhor para mim. Não vou mais na igreja, eu estou indo um tempão já e nada muda, nada acontece. Deus não me deu. Na verdade até parece que tirou. Estava namorando, terminei, tinha um carro, não tenho mais, as coisas são difíceis, vou parar com esse negócio. Mas a grande realidade é que se não desanimarmos, no tempo certo colheremos. Se persistirmos em fazer aquilo que é correto, que é nobre, que é bom, que é justo, que é louvável, no tempo certo colheremos. E o tempo certo, meu irmão, ele não leva em consideração a tua dor. Porque aquilo que é urgente para ti, muitas vezes, não é urgente para o outro. Já chegou no trabalho com alguma coisa que para ti é muito urgente, a pessoa olhou para ti e falou: tá bom, abre um chamado. Não, cara, mas é urgente. Fechou, abre um chamado lá então que a gente vai ver. Para ti é muito urgente. Para ti a dor é muito real. Para ti precisa ser resolvido agora. Porque se não resolver agora, se não mudar agora, nada mais faz sentido, o mundo vai acabar e parece que tudo vai deixar de existir nesse momento, se não for resolvido. E aí Deus está olhando do céu e está falando: não, calma, estou preparando, estou te treinando, estou te desenvolvendo, para que quando você receba aquilo que você tem pedido, tenha capacidade administrativa, tenha capacidade mental para de fato possuir. Então, o Aleão, se quiser subir. Que seja a nossa vontade a mesma de Cristo, todos os dias. E esse sempre será um desafio. Andar na luz, abrir o nosso coração, entregar as nossas ansiedades ao Senhor, para que então nós possamos dia após dia sermos purificados por Ele. Porque se o nosso desejo for ser purificado por Ele, for ter cada vez mais desenvolvimento no relacionamento com Ele, todas as outras coisas começam a se tornar supérfluos, adicionais. Eu não vivo mais a vida buscando a minha próxima conquista. Eu vivo a minha vida buscando conquistar mais de Deus, e o resto é detalhe. O resto acontecerá quando, não interessa. Se for da vontade de Deus, vai acontecer e está tudo certo. O que eu e você precisamos todos os dias é apenas continuar andando na luz como Ele está. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, nós teremos comunhão com os nossos irmãos. Sabe por que muitas vezes talvez você tenha dificuldade no relacionamento com as pessoas ao seu redor? Porque tu não está na luz, cara. Porque tu está tentando buscar um outro caminho, uma outra trilha, que não a vontade de Deus. E aí de fato é difícil. E na vida muitas coisas são assim. A gente fica batendo cabeça, tentando fazer aquilo que acredita estar certo, que acha estar correto, quando Deus está dizendo: ei, o que é certo é abandonar tudo isso, olhar para mim e andar na luz como eu estou. O resto, meu irmão, vai acontecer, é detalhe. Daqui a pouco vem. Não se preocupa mais com isso, preocupa-se em agradar ao Senhor. Que a minha e a sua preocupação diária seja: como que hoje eu vou agradar a Deus? Como que hoje Deus vai olhar para mim e vai dar uma risadinha? Esses dias eu ainda postei um memezinho sobre isso, cara. Eu achei incrível essa frase. Certeza que em algum momento eu já fiz Deus rir muito.
E não só a risada de tipo, ai cara, que bicho tolo, né? Mas aquela risada de, ó, meu filho. Satanás estava rondando a terra, falou, e aquele lá, e Jó? Ah, aquele lá ali é meu. Vai lá para te ver, mexe com ele. Ele vai continuar, ele vai permanecer. Ele tem um coração reto. Ele está andando comigo na luz. E aí, meu irmão, tu vai perceber que na vida muita coisa vai bater, muita coisa vai fugir do controle, muita coisa vai ser diferente daquilo que tu esperava, mas nada disso vai interessar, nada disso vai ser relevante se tu andar na luz como Ele na luz está. Os teus relacionamentos vão ser facilitados, vai ser fácil se relacionar. Óbvio que tem os desafios, os percalços, tem treta. Eu estou 12 anos com a minha mulher, já falei isso para vocês. Volta e meia a gente briga. É assim. Tu não ri muito, cara? É assim. Mas quando eu tenho Cristo, quando Cristo é a minha prioridade, eu peço perdão, eu volto atrás. Se eu roubei alguém, eu devolvo. Se eu enganei, eu vou lá e confesso. Se eu menti, eu peço perdão. Se eu falhei, eu procuro melhorar. Porque aquele que está na luz deseja isso, deseja acertar o alvo. E o meu e o seu alvo é Cristo, e não qualquer outra coisa. Amém?